A paz de Cristo! Você está no canal do YouTube do Pastor Alcemar Almeida. Aqui nós temos o intuito de formar missionários para Cristo. Eu te ensino a palavra de Deus, você aprende, você coloca em prática e você passa a ser usado por Deus para ganhar almas para Cristo. Essa é a missão de um missionário do Senhor. Para ser missionário, você tem que ter tido um encontro com Jesus. Você tem que ter a certeza da tua salvação. Você tem que ter a certeza de que o teu nome está escrito no livro da vida e de que quando você fechar os olhos aqui nessa vida, você tem que ter a certeza de que você vai estar com Cristo na glória eterna, nas mansões celestiais e na paz eterna. Eu quero te falar nesse dia de uma coisa muito importante. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. Isso está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. O versículo completo diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, você já parou para pensar a vida das pessoas, como será após essa morte eterna? A pessoa morre sem Cristo, ela é condenada à morte eterna, ao sofrimento eterno. O período que nós temos para tomar uma posição com Deus e se achegar a Deus é em vida, decidindo pela sua própria vontade, pela sua própria alma. Ao ouvir esses vídeos do pastor Alcemar Almeida, você tomar uma posição com Deus, entregar sua vida a Cristo, viver o evangelho de verdade, pregar e viver o que você prega. Eu sempre falo muito nisso, porque eu vejo uma multidão muito grande. Isso é preocupante. Eu falo isso porque é preocupante. Eu lido com muitas pessoas que estão nos púlpitos. Os púlpitos estão pregando. E essa palavra sempre tem o intuito de tocar nesses corações, porque se você está me ouvindo, dá tempo de você mudar essa situação. Viva o que prega. Então, como será, hein, a vida de uma pessoa que não quis aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não levou a sério o pedido de perdão pelos pecados a Cristo, não acreditou que ia ter morte eterna, vida eterna. Depois que eu morrer, acabou com tudo, né? Muita gente está pensando isso. A vida eterna das pessoas que forem condenadas após a morte física, segundo a Bíblia, ela é descrita como uma existência separada de Deus, marcada por sofrimento, por escuridão e ausência de paz. Essa realidade é frequentemente chamada de inferno ou segunda morte nas Escrituras. Eu vou aqui explanar com você, dando referências bíblicas sobre essa situação. E se você não tomou uma posição com Cristo, você vai tomar hoje, porque Deus vai aí acender na sua mente, no seu coração, uma luz vermelha, uma luz de atenção. Aquela mesma luz em que as ambulâncias acendem para poder
abrir o trânsito para ela, aquela luz vermelha forte. É essa luz vermelha que vai acender na tua mente, no teu coração, e você vai pensar. Se você está vivo, se você está me ouvindo, ainda dá tempo de você resolver essa questão. Primeiro ponto: separação total de Deus. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A condenação eterna é essencialmente a separação completa e definitiva da presença de Deus. Aqui, apóstolo Paulo, ele explica que a punição envolve ser afastado da presença de Deus, que é a fonte de toda luz, vida e bondade. Pastora Selma, e as pessoas que não se converteram, estão vivas aqui nesse mundo, elas estão separadas de Deus? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Porque se elas estivessem totalmente separadas de Deus, o diabo quer um segundo só dessa separação para destruir a vida humana. Então essas pessoas, mesmo ainda que não tomaram uma posição com Cristo, mas Deus é misericordioso e Deus livra, Deus dá oportunidade, Deus não deixa Satanás derramar toda a sua fúria e ira sobre a vida dessas pessoas, mesmo se as pessoas estão envolvidas com adoração ao inimigo, seja lá o que for. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, o amor de Deus, ele é imensurável, é incompreensível. As pessoas estão nessa situação, em muitas religiões que confessam publicamente que não amam Deus, não gostam de Deus, não creem em Deus. Mas Deus está ali, pronto, aguardando a pessoa se arrepender para poder livrar de todo o mal. Então, no livro de Mateus, capítulo 25, 41, fala sobre sofrimento e tormento, que diz assim, olha, foi Jesus que falou essa frase, tá? Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, Jesus está falando o seguinte, olha, o fogo eterno, o sofrimento eterno, não foi preparado para o ser humano. O fogo eterno, o sofrimento eterno, foi preparado para o diabo e seus anjos. Jesus está dizendo que o diabo e seus anjos já estão condenados. O ser humano não. Ainda que o ser humano esteja numa situação de incredulidade, idolatria, procrastinação, adultério, droga, mas ainda não está condenado. Tanto que, independente da situação do ser humano, ele pode estar lá no fundo do poço, mas se ele levantar a mão para Cristo e falar, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero Cristo na minha vida, meu irmão, não tem inferno que vai prevalecer contra a vida dessa pessoa, não. Jesus é poderoso e misericordioso para salvar a vida dessa pessoa. Jesus salva a vida dessa pessoa. Então Jesus usou várias imagens para descrever a severidade dessa condenação. É a coisa séria. O inferno é descrito como fogo eterno. Fogo eterno. Simboliza um sofrimento intenso e sem fim. No livro de Lucas, capítulo 16, versículo 23 e 24, Jesus narra a história do rico e do Lázaro, onde o homem rico, após a morte, encontra-se em tormento no Hades, clamando por alívio.
Esse texto sugere uma consciência do sofrimento e arrependimento tardio, mas sem possibilidade de mudança. Aqui Jesus ele usa essa palavra e esse texto bíblico para dizer o seguinte: o tempo que você tem de se arrepender e de se voltar para Deus é em vida. E depois que morrer, segue-se o juízo. É isso que Jesus está dizendo, tá? Depois você lê com calma. Lucas, capítulo 16, versículo 23 e 24. Esse canal são aulas para os nossos missionários. É aula para você aprender a palavra de Deus, tá? Aula gratuita que Jesus está dando para você. O Espírito de Deus está usando um professor, sou formado, faculdade teológica. Deus me ensinou o grego bíblico. Deus me deu conhecimento. E você está sendo presenteado por Deus com essas aulas, com esses ensinamentos. Olha só como Deus é bondoso com você. Valoriza isso. Não despreza, não. Ouça os vídeos do início até o fim, porque isso o YouTube também ele registra lá. Tá? Ouça até o fim. Você às vezes fica um tempão ouvindo tantas outras coisas, mas às vezes um vídeo da palavra de Deus, ensinamento tão profundo, às vezes você deixa para depois e você não tem tempo. Terceiro ponto é a ausência de esperança. A condenação ela é retratada como uma condição sem possibilidade de retorno ou redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, após a morte. Não há uma segunda chance. O julgamento é final e eterno. Quarto ponto, a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15 diz assim: então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A segunda morte é uma expressão usada para descrever a separação eterna de Deus, acompanhada de sofrimento perpétuo. Quinto ponto, trevas e isolamento. No livro de Mateus, capítulo 22, versículo 13, o Senhor Jesus Cristo disse assim: então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus descreve o inferno como um lugar de trevas, simbolizando isolamento e desespero. A conclusão teológica e espiritual que nós chegamos é a seguinte: a vida eterna dos condenados, conforme descrita na Bíblia Sagrada, é uma existência caracterizada por separação de Deus, por sofrimento contínuo e ausência de esperança. É um destino oposto ao propósito original de Deus para a humanidade, que era a comunhão eterna com Ele. Porém, a mensagem do Evangelho é uma boa notícia. Em Cristo, todos têm a oportunidade de evitar esse destino por meio da fé, por meio do arrependimento e a aceitação do dom gratuito da salvação. João capítulo 3, versículo 16. A condenação não é inevitável para ninguém. Deus oferece a todos a chance de receber a vida eterna através do seu Filho Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus,
o nosso Senhor e o nosso Salvador. Inscreva-se em nosso canal, curta, compartilha, dá um like de gostei. Tem aí o e-mail escrito aí logo lá em cima, pastorocemaroalmeida@gmail.com. Quer se comunicar comigo, quer contribuir, quer participar, quer ser um colaborador, passa um e-mail para mim, que vamos orar primeiramente, que o Espírito de Deus falar com você, somente que Deus falar é o que você vai obedecer, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje nos achegamos à Tua presença com corações transbordando de gratidão. Obrigado, Pai, por Teu amor imensurável, que nos alcançou mesmo quando estávamos perdidos em nossos pecados. Tu nos amaste tanto que enviaste Teu Filho amado, Jesus Cristo, para ser a luz em nossas trevas e o caminho para a nossa salvação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo Teu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. O Senhor carregou sobre si as nossas dores, os nossos pecados e a morte que nós merecíamos. Em Cristo encontramos perdão, encontramos paz, encontramos a promessa da vida eterna. Louvamos o Teu nome, meu Senhor, pois através de Tua ressurreição fomos libertos do poder do pecado e da condenação. Pai amado, agradecemos pelo dom da graça, que não merecemos, mas recebemos com humildade. Obrigado por abrir os céus e nos dar a esperança de uma eternidade contigo. Ajuda-nos a viver uma vida que reflita a alegria e a transformação que a Tua salvação nos trouxe. Que nunca nos esqueçamos do preço pago por nossa redenção e que nossas vidas sejam sempre um louvor a Ti. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e o nosso Senhor, te agradecemos e te bendizemos hoje para todos sempre. Amém. Não se esqueça, Jesus te ama e Pastor Ocemar Almeida também.